Bom dia a todos e a todas. Queremos agradecer a presença de vocês aqui, da imprensa, que faz um papel muito importante aqui em nossa cidade. A questão de nós termos convidado vocês para que viesse hoje aqui e a gente tivesse esse bate-papo, justamente para esclarecer alguns pontos que a gente tem em relação à nova mesa, ao nosso trabalho desse segundo biênio, e também a importância que a gente tem, que a gente sabe que a imprensa tem em divulgar todos os trabalhos do Legislativo avaraense. Eu vejo a imprensa como um parceiro que divulga a notícia, que leva informações, e essa casa ela tem que, por bem, estar do lado da imprensa, sempre tentando esclarecer as dúvidas, os projetos, enfim, todo o trabalho que aqui é feito, que é executado pelos 13 vereadores. E a imprensa tem essa função de divulgar. Sabemos que algumas pessoas não estão presentes, mas a gente até entende o dia, a dificuldade. Às vezes, alguns órgãos de imprensa estão de férias, outros estão passeando, têm suas... mas aqueles que vieram aqui, eu acho que estão sendo bem representados, o setor, e eu agradeço a presença de todos. Eu vou abrir a palavra aqui para os outros componentes da mesa, o Sérgio, a Dalgisa e o Flávio. Sérgio. Bom dia a todos as pessoas aqui que representam as mais diversos segmentos da nossa imprensa avarense. E é com muito orgulho que eu, nesse segundo ano, assumi a mesa como vice-presidente da Câmara Municipal de Avaré. Queria aproveitar, inclusive, esse momento para me colocar à disposição da imprensa, do modo geral, para que se possa haver um contato mais direto e mais permanente nesse segundo ano, para que a gente possa, através da imprensa livre e democrática do nosso município, levar as informações reais, concretas e certas da nossa Câmara Municipal, para que não haja distorções em muitas coisas que esta casa tem feito nos últimos 2 anos. Então, eu parabenizo toda a imprensa de Avaré, que tem colaborado de uma maneira especial os trabalhos aqui da Câmara Municipal. E, repito, nos colocamos aqui à disposição mais uma vez para qualquer eventualidade, o que for possível é só ligar, e estamos sempre à disposição para colaborar com a imprensa aqui da nossa cidade. Muito obrigado, tenham todos aqui um bom dia, e assim que o Barreto abrir as perguntas, estamos à disposição para responder qualquer assunto que seja de interesse dos senhores. Vereadora Dalgisa. Bom dia a todos, bom dia imprensa local, todos vocês que representam a imprensa em Avaré, a gente agradece o trabalho de vocês. E como o Sérgio disse, nós queremos um contato mais direto com a imprensa, para que a imprensa leve à população de forma correta, para que não haja distorções sobre o trabalho da Câmara, que está sendo um trabalho incansável, um trabalho que hoje a Câmara já não é aquela Câmara que o vereador vinha, que alguns vereadores vinham na segunda-feira, no dia da sessão. Hoje, todos os dias, estou nessa casa trabalhando, então a gente está desmistificando uma série de coisas que acontecia.
Eu acredito que nesses 2 anos nós tivemos uma mudança muito grande, com um trabalho muito bom do presidente, agora continuando com o trabalho do Barreto. E gostaria de falar que o presidente, ele é escolhido sem pensar em partido. Nós temos que pensar na cidade, pensar no povo. Porque vocês que votaram sabem que vocês não votaram no partido, vocês votaram na pessoa. Então, peço à imprensa que divulguem aos avarienses o nosso trabalho, a nossa luta, e esses 2 anos nós estamos juntos, eu como primeira secretária, lutando e fazendo tudo para que a nossa cidade melhore. Todos os projetos do prefeito, como está sendo citado aí em alguns órgãos de imprensa, em um, que os vereadores da oposição votam em todos os projetos contra o prefeito. Não é verdade. Nós vamos enumerar quantos projetos, viu, Barreto? Quantos projetos nós votamos, porque o que é bom para a cidade, o que não tem algo duvidoso, nós votamos a favor, sim. Agora, quando gera dúvida, quando gera controvérsias, a gente vota contra, em favor dos avarienses. Então, a imprensa, muito obrigada pelo trabalho de vocês, e a essa mesa eu cumprimento, e estamos juntos lutando por uma Avaré melhor, atendendo as necessidades da população. Muito obrigada. Vereador Flávio. Bom dia a todos. Quero aqui agradecer a presença de toda a imprensa, principalmente aqui daí do Vale TV, Sudoeste, Ana Sampaio, está aqui o Enfoco, o Sabuguinho aqui presente também, o Bigorna, o Gunhê que estava aqui, mas está sendo representado pela Ana, o Jairo aqui também presente aqui, e todo... Jaime, desculpa. Então, quero agradecer a presença de vocês e talvez aí teve alguns problemas com outros órgãos de imprensa não presentes. Como diz a vereadora Dalgisa, a gente fez essa mesa aqui pensando na população avariense. Espero aqui que, através do Barreto, o Sérgio, a Dalgisa, a gente consiga mais diálogo com o Executivo. Não falar assim, vai ser a situação. Não, a gente vai continuar trabalhando em pró à população avariense, no qual elegeu nós vereadores. Então, é de grande importância que tenha um diálogo entre a mesa, a Câmara Municipal, entre os 13 vereadores, com o Executivo, que é muito importante em nome da população avariense. Então, aqui a gente vai mostrar a forma de trabalhar e também agradecer o Toninho, nesses 2 anos que passaram, que ele também mostrou uma pessoa sincera, honesta e capaz de também organizar bem a nossa Câmara. Eu acho que é indiferente, igual a Dalgisa falou, indiferente de partido, mas vem aí o Barreto agora mostrar o trabalho dele também como presidente. E essa mesa tem tudo para apoiar, viu, Barreto? Esse trabalho aí, em conjunto. Eu acho que isso tem que ser dialogado, conversado, e juntamente com o apoio da imprensa. Eu acho que aqui a gente sempre fala que o quarto poder aí é a imprensa. Legislativo, executivo, judiciário e a imprensa. Então, é de extrema importância vocês aqui presentes acompanhando o trabalho dos vereadores e levar as informações real, verdadeira à nossa população, para não ser distorcida com outros órgãos que podem distorcer o trabalho do vereador. Meu muito obrigado, eu agradeço muito a presença de vocês e tenham um bom dia. Obrigado. Eu só queria enumerar alguns projetos que a gente tem assim em mente, colocar em prática no início desse primeiro semestre, primeiro ano. Eu queria citar o que aconteceu com o Legislativo Avarense.
nós estávamos num local de muito fácil acesso, que era ali na Major Rangel, né? Muito próximo do centro, uma Câmara que já tinha, o acesso era bem mais fácil. E há 2 anos atrás, mudamos aqui para cima, onde é muito mais difícil a população participar. Nós não temos uma linha de ônibus que possa trazer a população para cá. Queira ou não, foi necessário tomar algumas medidas em relação aos assessores. Então, tudo isso dificultou o trabalho do Legislativo avarense. Em relação a essas questões, o Legislativo ele ficou um pouco mais esquecido. Apesar do trabalho muito sério que a última mesa fez, com o Toninho, na presidência, de economizar, de cortar despesas, em relação a todas essas questões, como se diz, nas devoluções que teve aí, a imprensa pôde acompanhar e viu a seriedade como essa casa trabalhou em relação ao dinheiro público. Mas eu tenho em mente, nesses 2 anos que eu estarei à frente como presidente, e essa mesa que tem demonstrado todo o apoio ao meu trabalho, que vai se iniciar, de fazer uma Câmara popular, de fazer uma Câmara mais próximo à população. Então, a gente vai tentar fazer projetos e trabalhos de levar a Câmara a ser mais acessível à população. Então, eu tenho em mente a gente mudar algumas coisas no regimento interno, que precisa passar no plenário, que aonde a população, aonde o munícipe possa usar toda semana os microfones da Câmara. Porque no regimento interno seria, no caso, só de 15 em 15 dias, mas não. A gente vai mudar para que toda semana o munícipe possa vir usar os microfones da Câmara para elogiar, cobrar, fazer críticas, enfim, tanto ao Legislativo quanto ao Executivo, enfim, ele tem o direito de se manifestar. Outro trabalho que eu creio que a gente já vai começar a fazer um estudo em relação a isso, nós vamos levar a Câmara Municipal aos bairros, fazer, não sabemos ainda o título que vamos dar, mas pelo menos uma vez por mês, a Câmara Municipal vai ao bairro, no sábado ou no domingo. A mesa vai sentar com os outros vereadores que quiserem fazer parte, porque não é só a mesa em si, mas sim os 13 vereadores. Hoje, eu acredito que todos os vereadores têm essa dificuldade. Quando ele chega no bairro, ele vai falar, a população fala assim: mas você sumiu aqui do bairro, você não vem mais aqui. E realmente, às vezes, o munícipe ele tem razão, da dificuldade de ter o acesso ao vereador. E eu entendo que, tendo esse trabalho da Câmara indo aos bairros, a população vai ter acesso ao vereador, de cobrar, de pedir, de estar entregando os seus como se diz, suas indicações de melhoria para o bairro, e o vereador vai ser o porta-voz. Automaticamente vamos estar cobrando o prefeito. Creio que essa é uma medida de tentar popularizar mais a Câmara, porque hoje, infelizmente, é tido assim: o vereador só vai dia de segunda-feira, o vereador não participa, e não, é o contrário. Eu não falo todos, mas se você vê a grande maioria de vereadores daqui dessa casa, estão praticamente a semana aqui, vem no período da manhã, passa, vê o que tem que fazer, participa das comissões. Quando, no meu primeiro mandato, algo que eu achava muito estranho, essa casa não fazia a participação de reuniões das comissões. E eu comecei a cobrar isso, que as comissões teriam que se reunir, teriam que discutir os projetos, e não simplesmente levar o projeto para o vereador assinar.
E eu tive grandes dificuldades em organizar isso, e eu fui um dos batalhadores em relação a isso. E hoje eu vejo, às quartas e às vezes às quinta-feira, 5, 6, 7, 8 vereadores reunidos discutindo os projetos. Então eu vejo uma questão muito positiva que antes não existia. E é um sonho de levar a Câmara para o bairro? É um sonho, mas é a forma correta. Nós somos empregados do povo, nós recebemos dinheiro público e devemos satisfação, então nós não podemos nos afastar da população. Por que ir atrás da população só em época de campanha? Não. Durante o nosso mandato, nós temos que ir, sim. Pode surgir desconforto? Pode, mas faz parte do trabalho de um parlamentar. E ele tem que ser hábil em saber sair de situações difíceis, que a gente vai encontrar indo o dia a dia, de frente, tentando nos aproximar mais da população. Vai ter cobranças, vai ter elogios, vai ter críticas, e é assim que tem que fazer, é o nosso trabalho, e é assim que nós vamos ter que agir. Só dessa forma que a gente vai tentar dar uma resposta melhor e tentar mudar um pouco a imagem do Legislativo. A gente também tem um projeto estamos estudando, né, Adria? De ter uma TV Câmara, vamos ver os custos, toda essa questão, de ter a TV Câmara, de ter a Rádio Câmara, popularizar, precisa. A Câmara Municipal, ela tem recurso para isso, ela precisa se aproximar mais da população. Lógico, todos esses projetos vão ser feitos com o pé no chão, com muita responsabilidade em relação ao dinheiro público, mas nós temos que mostrar que os nossos trabalhos, independente de partido, de tudo, o parlamentar ele tem que mostrar e tem que dar, como se diz na gíria popular, tem que dar a cara a bater, tem que sair para a rua e trabalhar. É assim. Eu vou deixar aberto algumas perguntas, se vocês quiserem fazer algumas perguntas, de algumas dúvidas, eu quero deixar à vontade, a quem você queira se dirigir, alguns componentes da mesa, ou a mim, fique à vontade, qualquer um. Barreto, na estrutura administrativa da Câmara, você vai mexer em alguma coisa? Não, nós temos um concurso aí, Ana, que está para sair. Nós não temos, hoje a estrutura é muito baixa, falta funcionário aqui dentro da casa, mas a casa tem se adaptado com mesma a situação que se encontra. A gente tem conseguido dar as respostas, os funcionários têm feito, andado, como se diz, a milha a mais, para suprir a falta de alguns funcionários. Hoje nós temos praticamente, Ana, 22 funcionários a menos do que quando nós tínhamos a Câmara. 22, né, Adria? 22 funcionários a menos que quando nós tínhamos a Câmara lá embaixo. Então, a Câmara está enxuta, mas mesmo assim ela está andando. Mas com o concurso, que provavelmente esse ano tudo possa ser concluído, a gente entende que tudo vai ser concluído, mas eu acho que são 3 funcionários de estagiários, eu creio que a gente vai suprir isso e vai fazer um bom trabalho, Ana. Mas não temos intenção nenhuma de mexer em estrutura nenhuma aqui da Câmara. Bom dia. Bom dia, Cida. Eu só queria saber se a política de redução de custos você vai manter. Vou manter. Cida, qualquer outro presidente que assumisse essa cadeira vai ter esse problema, porque o presidente Toninho, ele fez uma gestão bem enxuta, e isso tem que ter essa continuidade. Por quê? É a realidade da política hoje. Não se pode gastar mais dinheiro público com algo que não seja para o bem da população, simplesmente por vaidade ou por projetos pessoais políticos de quem está ocupando o cargo.
Isso já nos dias de hoje, isso aí já não cabe mais. E o Toninho mostrou isso. A única questão que eu quero implantar no meu trabalho é popularizar mais a Câmara. E eu sei que isso possa ter um custo, mas que a gente vai fazer com muita dedicação, com bastante cuidado, porque nós tivemos aí, se você for perceber, nos 2 últimos anos, devolveu praticamente 6 milhões aos cofres públicos. Praticamente usamos a verba de um ano. Um ano foi devolvido ao Executivo, e com mérito. Mas nisso aí o Executivo foi muito prejudicado. Por quê, Cida? Se você for perceber, o Executivo ele está em toda velocidade fazendo as suas divulgações, os seus trabalhos, ele tem essa facilidade de estar fazendo isso. E nós não estamos andando no mesmo volume, no mesmo passo. E o que acontece? Isso, não falo de vocês, imprensa, mas tem um setor, todo mundo sabe a quem eu estou me referindo, fala muito mal dessa casa. E ele falar mal dessa casa, uma emissora, da forma que está falando, isso é negativo. E nós não temos a mesma velocidade, o meio de comunicação da gente dar essa resposta e esclarecer. Lógico, isso vai precisar que cada parlamentar faça o seu trabalho, para que ele seja reconhecido e a população possa ter acesso a isso. Mas eu tenho o compromisso de manter essa casa com orçamento enxuto, da mesma forma que o Toninho estava conduzindo a isso, Cida. Obrigada. Imagina. Barreto, já nos comentamos antes, né? Bom dia, né? Bom dia. Não está faltando um assessor de Câmara de imprensa para Está. essa agilização que você está falando hoje? Está. Então, justamente... Qual é a providência sua? Vai vir um estagiário que trabalha nesse setor, e a gente... justamente a grande preocupação, assim, em relação a enxugar a máquina financeiramente, isso foi feito. Agora, isso não é só o essencial. A gente precisa divulgar o trabalho que a Câmara está fazendo. O Toninho fez um trabalho muito sério aqui nesses 2 anos, mas não teve, talvez, uma divulgação ampla do trabalho que o Toninho fez. Você entendeu? Então, cada vereador teve a sua contribuição. Mesmo os vereadores que apoiam o governo também tiveram sua contribuição de compreender que o momento é um momento que não podia gastar. Então, mas a gente sabe que o legislativo ele vive também de divulgação do trabalho do parlamentar, do que ele está fazendo no dia a dia, e quem se destacar nisso, a população vai reconhecer, né? Então, eu quero dar oportunidade para que os 13 vereadores tenham a mesma, como se diz, o mesmo isso. Então, estamos pensando, já ontem a gente esteve reunido em relação a essa questão, e eu acredito que nas primeiras sessões você vai ver já a forma de a gente trabalhar e a imprensa ter acesso a esse trabalho interno. Obrigado. Presidente Barreto, bom dia. Bom dia, Marcelo. A gente está vendo hoje que o Brasil está passando por novos rumos com o novo presidente, São Paulo, o estado de São Paulo com o novo governador, e a Avaré hoje com essa nova Câmara. E a gente sabe que estão sendo enxugados um monte de valores, não só no âmbito nacional, como também no estadual e no municipal. Como é que o senhor, como presidente, junto com a mesa de diretores e os outros vereadores, vão ter que se encaixar também nesses novos segmentos que está sendo feito, tanto no âmbito estadual quanto no âmbito federal e aqui na cidade de Avaré? Marcelo, bom dia. A gestão que
nos antecedeu, a mesa que nos antecedeu, em relação à despesa, eles deixaram o trem nos trilhos. Foi cortado bastante despesas, foi enxugado, e a meta vai ser a mesma. Não desperdiçar dinheiro público com algo que não seja de significado e importância para a população, mas nós temos que divulgar o nosso trabalho. Eu acho que isso é uma falha nossa, que nós não estamos correndo na mesma altura que talvez até o Executivo esteja, porque o Executivo está divulgando bastante os seus trabalhos. E ao divulgar os seus trabalhos e nós não estarmos à mesma altura, então existe um ponto negativo em relação ao trabalho do Legislativo em divulgação. Isso não quer dizer, nós fizemos um belo trabalho, acho que economizou, fez uma gestão excelente, mas que não foi tão divulgada, não foi tanto amplo divulgado, porque nós não investimos talvez nesse setor, e é onde vai ter que ser. Nós temos uma Câmara distante, as pessoas não frequentam, tem todas as dificuldades, tudo contribuiu para isso, infelizmente. Marcelo? Espera aí, que a Adria vai passar o microfone. Você está falando em termos de divulgação. O que essa Câmara, essa mesa diretora vai fazer em termos de divulgação? E outra pergunta já enganjada nessa. Essa mesa diretora dará prioridade a alguns órgãos de imprensa? Marcelo, bom dia. A divulgação a órgão de imprensa. O que nós vamos fazer, Marcelo? Nós vamos criar um canal, estamos vendo, vamos criar um canal de disparar notícia tudo ao mesmo tempo real, para todos. Isso vai ser bem democrático. Eu pretendo, a gente vai estar conversando e, vamos supor, surgiu uma notícia, vamos estar disparando para todos os órgãos de imprensa tudo ao mesmo tempo. Aquele que quiser fazer a cobertura, quiser divulgar, divulgue. Se achar que é uma matéria interessante, divulgue. Aquele que achar que não é interessante, não faça isso. Mas eu vou tentar ser o quanto mais democrático possível e de fácil acesso. Você pode ter certeza. Eu uso 2 linhas telefônicas, vai ter todo o pessoal da imprensa, vai ter o acesso a falar comigo a hora que quiser, não vai ter nenhum problema para algum esclarecimento. E se surgirem algumas falhas no começo, vamos tentar corrigir. Nós não somos perfeitos e vamos aceitar sugestões, porque a imprensa ela faz um trabalho excelente. E ela faz um trabalho de divulgar demais o trabalho, tanto denúncia, como cobrando, como pedindo esclarecimento. Então, eu vou ser o quanto mais democrático em relação a isso. Não vai ter, todo mundo vai ser tratado igual, de todas as formas, Marcelo. E a outra em relação a, que você tinha feito? Só essa mesmo? Está satisfeito? Assim? Mais alguma pergunta? Pode ficar à vontade. Bigorna, não vai fazer nenhuma pergunta? Barreto, só uma coisa. Fica à vontade, Marcelo. Essa mesa teve uma dificuldade mesa passada em relação à falta de assessores parlamentares para os vereadores. Você pretende dar mais publicidade aos atos da Câmara Municipal. Como fazer isso sem assessores? Sem os vereadores, sem os assessores? Não vai sobrecarregar aqueles funcionários que já estão no Legislativo? A gente percebe que realmente os funcionários que aqui já estão sobrecarregados, alguns setores. Mas nós temos 3 estagiários que vai vir aí e eu acredito que vai ajudar bastante essa casa. Tem um concurso que está para vir também, né, preencher as vagas que estão precisando, Marcelo. E o que vai acontecer, Marcelo? Como eu já tinha respondido para a Ana, para a Cida, nós vamos levar a Câmara para os bairros. A Câmara vai ter que sair daqui, os vereadores vão ter que ir para os bairros. E eu vou estar sentando com o grupo que realmente apoia essa ideia, com a mesa, e a nossa intenção é fazer uma Câmara no bairro por mês. Divulgar isso
aonde a população, vamos supor, Costa Azul, Barra Grande, Vila Martins 3, o setor do Vera Cruz, Paraíso, não sabemos de que forma que a gente vai fazer isso, mas já é um projeto que nós pretendemos colocar em prática no primeiro semestre já. Nós pretendemos. Barreto, na última mesa teve um distanciamento muito grande entre legislativo e executivo. E você é um cara que tem um pouco mais de entrada no governo Jô Silvestre. Você pretende aproximar esses poderes para não ficar um canhão daqui para a prefeitura, um canhão de lá para cá e no meio a população sofrendo? Marcelo, o meu perfil político em 6 anos sempre foi isso, do diálogo, sempre foi de tentar me aproximar. A imprensa que acompanha o meu trabalho sempre viu que eu sempre, independente de se eu era situação, se eu era... eu fiz uma mesa, eu participei de uma mesa que a Bruna era presidente e ferrenha opositora ao prefeito, o qual eu fazia, nós éramos base. Depois, no segundo biênio, eu também fiz parte de uma mesa que o presidente era o Denilson, ferrenho opositor ao prefeito, qual eu era base. E eu sempre tive um bom diálogo entre o legislativo, aonde eu pertencia, com o executivo. Eu pretendo ter essa mesma linha, Marcelo. No entanto, assim que começar, eu acho que a semana que vem eu já vou procurar o prefeito, vou estar lá, eu não tenho nenhum problema em subir as rampas, como diz o vereador Statti, subir as escadarias da prefeitura, eu não tenho nenhum problema, porque, na verdade, eu tenho que fazer minha função, e ainda mais exercendo o cargo de presidente, eu tenho que fazer o meu trabalho. Agora, isso não quer dizer que eu não vou fiscalizar, que eu não vou cobrar. Se eu tiver que ir hoje lá no executivo, conversar com o prefeito e tentar conversar com ele, e amanhã aparecer uma denúncia séria que tiver que votar para caçá-lo, eu vou fazer isso com toda tranquilidade, porque é da minha função. Então, e creio que todos esses aqui também têm isso. Ocupando esse cargo, eu não tenho nenhum problema. Se ele não quiser se aproximar de mim, aí o problema é dele, mas eu vou tentar me aproximar dele. Eu vou fazer a minha parte, como cidadão e como vereador e presidente dessa casa. Se ele não quiser a aproximação, aí não é um problema meu, Marcelo, aí é um problema do executivo, não um problema do legislativo. Vou aproveitar então, ninguém fala. Tá, pode ficar à vontade. Cabo Sérgio, próximo dia 8, teremos aí a votação da CP contra o prefeito Jô Silvestre, e você foi o relator dessa CP. Você achou muitas inconsistências realmente na declaração do prefeito e muitas provas realmente para esse pedido de cassação de mandato? Marcelinho, bom dia. Eu acho uma questão delicada eu tentar te passar alguma informação agora, porque como nós vamos votar, eu gostaria de me abster dessas informações. Porque como eu fui relator, se eu emitir eu posso errar nas palavras aqui, emitir alguma palavra que não seja muito bem colocada e, de repente, a gente atrapalhar todo um trabalho. Conto com a sua compreensão. Tudo bem? Mas o relatório foi feito com base no que foi apresentado pela defesa, pela acusação, tá? Então, assim, somos da oposição. Teve-se a oportunidade de membros da situação fazer parte também junto com a gente, todo mundo abriu mão. Então, eu espero só que ninguém venha depois falar que, independente de resultado, foi coisa da oposição. Não, a casa recebeu a denúncia, ela tem por obrigação de tomar as providências, né? Fazer o seu trabalho. Foram ouvidas as testemunhas, tanto de acusação quanto de defesa, e nós chegamos àquele relatório que foi disponibilizado para as pessoas, né? Então, esse é o relatório final, e agora vamos aguardar, então, dia 8, para ver o resultado, né? Não sabemos, isso aí é uma caixinha de surpresa, sabe disso? Mas, assim, o relatório foi feito dentro da lei, você pode consultar qualquer advogado que tenha acesso ao processo, possa olhar e ver, não tem nada que se esteja forçando a barra para cima do prefeito. O que foi colocado no relatório foi o que ele próprio disse aqui, o que as testemunhas disseram,
aquilo foi colocado, analisado e chegado àquele veredito final do relatório que nós assinamos no finalzinho do ano passado. Tá? Mais alguma pergunta? Temos tempo disponível, gente. Fique à vontade. A gente está aqui à disposição de vocês. Né? Se marcar essa sessão para o dia 8 já da CP, para já resolver esse problema e tocar a cidade em frente? Eu acho que sim, Marcelo. Quanto mais rápido resolver essa questão, eu acho que vai ser melhor para todo, tanto para o Legislativo como para o Executivo. Então, a nossa preocupação foi essa. A comissão já tinha tido, nós já tínhamos um prazo, mais ou menos, para definir, porque tivemos uma oitiva só, né? Ouvimos todas as pessoas, então eu acho que não tinha mais necessidade da gente prolongar isso para mais um mês, 2 meses. O Legislativo ele tem que ir desocupando essas questões, porque pode ter certeza que virão outras questões. E aí, se a gente deixar tumultuar, deixar ficar acumulado essas coisas, e tem outra CP para vir aí. A gente sabe que tem outra CP que vai ser aberta. Pois não? A comissão tem um prazo de 90 dias. Ah, sim. E nós tínhamos ainda também, Marcelo, a questão de prazo. E esse prazo terminaria justamente ainda quando a Câmara estava de recesso. Então, o que nós decidimos? Decidimos encerrar, dissolver a comissão. O Sérgio já preparou o seu relatório. O Toninho, eu encaminhei, que fique bem claro essa situação. Foi encaminhado, depois que a comissão foi dissolvida, nós encaminhamos ao presidente da casa, que foi ao Toninho, para que ele fizesse ainda, na gestão dele, marcasse a data da sessão. E assim ele fez, foi tudo, os trâmites internos aqui, ocorreu tudo dentro de uma questão normal. Pode falar. Uma CPI. CPI, não é CP. Pode. Oi? Uma CPI. Não entendi. Uma CPI, você falou CP. Ah, sim. Pois não. A vereadora Dalgisa está me corrigindo aqui, que eu falei uma CP, uma CPI, né? Então, mas eu acho que a gente tem um trabalho que foi feito aqui por essa casa, que precisa também ser apurado, Marcelo, que essa questão da CPI, que foi feito mista entre executivo e legislativo. O que nós vamos fazer? Vai abrir agora nos começos dos trabalhos, e nós vamos ter 90 dias para fazer todo esse trabalho. Então, eu acredito que também, e pelo número muito pouco de funcionário que a casa tem, Marcelo, é difícil você tocar 2, 3 CP ou CPI, não temos pessoas suficientes para isso. Então, por isso que foi decidido já acertar logo dessa denúncia, no caso da servidora, Priscila, e tenho certeza que em fevereiro vai ser aberta a outra CPI. Mais alguma pergunta? Pode ficar à vontade. Já que você está com o microfone, Marcelo, fica à vontade. Fazer uma entrevista exclusiva aqui já. Ô, Barreto. Fica à vontade, vereador Flávio. É o seguinte, quando teve a eleição da mesa, teve a eleição das comissões também. Só deixar claro aqui, para o órgão da imprensa, a participação do pessoal da base, acho que só foi o Jairinho que assumiu uma comissão de esporte. O restante das comissões ficou tudo dos 7 vereadores. Então, para deixar claro aqui que os vereadores da oposição, que é bem falado aí, eles vão ter um trabalho a mais. Por quê? Cada vereador aqui da oposição, ele assumiu várias comissões, de 3, 4 comissões aí, por caso os outros vereadores não quiseram assumir nenhuma.
Então, o que acontece? Eu acho que vai carregar um pouquinho mais o trabalho desses vereadores, não que não vão desempenhar bem, mas é interessante a base ter participado, para ter um diálogo, um debate ali dentro, como estava tendo acontecendo. Então, eu acho que vai pecar um pouquinho nesse aí. Mas aí, cada um tem o seu peso de consciência, a sua forma de trabalhar, né? Então, eu só estou pondo um pouco aí para poder mostrar para vocês que nas comissões aí vai ter um empenho mais da oposição do que da situação, né? Não que a oposição vai ser, como o Marcelinho disse, vai travar a Avaré, tá essa guerra aí. Não, eu acho que se tiver alguma coisa ilegal, um projeto aí, vai voltar para o executivo para ele corrigir e trazer correto aqui, né? Só para esclarecer, viu, Barreto? E o Barreto, a gente viu durante a sessão do ano 2017 e também 2018, que em quase todas as sessões os vereadores da oposição proferiram duras críticas à atual administração. Críticas muito fortes, aliás. Isso não chega a prejudicar a cidade? Os vereadores da oposição, no que eles estão colaborando, além de fiscalizar, o que se fala muito aqui nessa Câmara, é fiscalizar, mas o que os vereadores da oposição estão fazendo para a melhoria da cidade? Essa pergunta direcionada a algum vereador? Algum quer responder? Se puder completar depois, Marcelinho, às vezes o vereador peca um pouco no trabalho, mas porque se defender das críticas, o que está acontecendo na rádio. Você sabe que chega lá na rádio, na Mix, lasca o pau no vereador da oposição, o que acontece? A gente chega aqui, em vez de a gente mostrar, tem 10 minutos para se defender, a gente tem a oportunidade de mostrar o trabalho de cada vereador, aí aqui que a gente vai fazer? Vai fazer a defesa porque foi um ataque do executivo através dos vereadores da oposição. Então aí, o que acontece? A gente fica pensando, vamos defender, da mesma forma que o prefeito foi lá na rádio falando assim, eu vou comer tijolo que um vereador trouxe aqui, alguma emenda, algum benefício para a cidade. Então o que acontece? Vem aqui a gente na tribuna, se defendeu, trouxemos isso, está aqui o tijolo se o senhor quiser comer. Então é uma defesa que a gente tem, só vai aparecer isso do vereador da oposição, porque a gente tem 10 minutos. E lá o prefeito executivo tem 1 hora por dia, entendeu? Para falar. Então é um momento aí, acho que trava um pouco aí, a gente poder defender o que está acontecendo nos ataques que vem de lá para cá. Como diz, o canhão vem de lá para cá, a gente tem que pôr um escudo aqui para defender. Então, mas esse é assim, isso peca um pouco até mesmo mostrar ao vereador do trabalho que ele pode se realizar aí perante a população. Aí, se o Barreto quiser acrescentar mais alguma coisa? Deixa eu aproveitar o gancho. Eu também vou responder, vou deixar o Sérgio responder, depois a Aldalgisa também queria responder sobre isso. Então, Marcelo, a gente vê assim, o prefeito vai na rádio e fala que nós não trouxemos benefício nenhum na cidade, né? Foi feito aí um levantamento e foi mostrado aqui a quantidade, o volume de dinheiro, ou de ambulância, ou de qualquer outro benefício que os vereadores trouxeram para cá. É incrível um prefeito receber uma ambulância, como aconteceu no caso meu de Zandoná, receber a verba da ambulância, comprar a ambulância e sequer chamou a gente, falou, olha, eu não vou tirar foto com vocês são muito feios, eu sou bonito, vai estragar a foto. Mas ele podia falar, olha, é o seguinte, a ambulância que o PSC trouxe para Avaré está aqui na frente, a hora que vocês quiserem passar, vem aí e tira foto. Mas nem isso ficamos sabendo, entendeu? Então, às vezes, as críticas que são duras ao prefeito, elas são feitas de forma realmente compactadas, porque nós temos só 10 minutos para nos defender, e ele tem a semana inteira para atacar o Legislativo. E esses ataques têm sido diários. Então, como é que você vai elogiar um prefeito que vai numa festa da IMAPA e critica os vereadores da oposição? Como é que você vai defender um prefeito que, em qualquer oportunidade de um evento público, ele ataca o Legislativo? Como é que você vai defender um prefeito ou falar alguma coisa de bom dele se você chega no Paço Municipal e estende a mão para o prefeito e ele não te cumprimenta? Não tem, só sobra isso, só vai sobrar as críticas e a fiscalização. Quanto ao que nós podemos trazer de benefício para o município,
É claro que o vereador, apesar disso não ser a função do vereador, buscar verbas, isso seria coisa do prefeito e seus secretários, mas o vereador tem os contatos com seus deputados, e esses deputados, através dos vereadores, trazem muita coisa. Capitão Augusto mandou para cá 300 mil reais. Mas cadê que alguém falou isso daí? Não fala. E o pior é que vai na rádio, fala que a oposição não trouxe um centavo sequer, desafia que vai comer o tijolo, como o próprio Zandoná disse. Mas como é que é uma insanidade de um prefeito agir dessa forma? Eu acho que o que é justo é justo. Eu, quando tive que elogiar pessoas aqui, que muitas vezes a gente não se dá muito bem, eu elogio. Você tem que elogiar. Se o prefeito fizer uma coisa boa, ele já elogiei aqui algumas atitudes do prefeito. Eu já fiz isso. Mas, infelizmente, nós temos alguns secretários que, por incrível que pareça, a função deles parece que é só fazer coisas que atacam a Câmara. E isso atrapalha. Eu acho que se for nós tentamos aproximação com o prefeito Jô no começo de 2017, tá? E isso daí foi jogado, como diz, foi jogado num buraco. Por quê? Por conta de um secretário, que está até hoje lá no governo. E é um secretário que não gosta mesmo da oposição. Por quê? Porque nós estamos aqui também mostrando as verdades das coisas que acontecem. O respeito ao dinheiro público está sendo fiscalizado por essa legislatura aqui de forma acirrada. Nós não admitimos gastar um centavo que não seja uma coisa que tenha um retorno para a população. Então, certos excessos nós temos que coibir. Né? Você não votou o projeto do prefeito, mas nós tem projeto, nós não votamos mesmo. Tinha uma secretaria que era para ser criada, que era para se colocar um secretário, que dias depois ele foi preso pelo GAECO, pelo Ministério Público Federal. Agora, quer que aprove um projeto, criando 6 vagas com carga horária livre. E aí, o cara não vai trabalhar, você não pode punir o cara. Você aprovou uma lei que você deu carga horária livre para ele vai trabalhar se ele quiser. Então, esses absurdos não vai passar mesmo. Pelo menos enquanto nós estivermos aqui, não passa. E isso gera, obviamente, um descontentamento de ambas as partes. Né? Então, lógico, o que acontece aqui na segunda-feira, dependendo do que você fala na palavra livre, dependendo do que você aprova aqui, é uma semana de comentário na rádio. E queria, se nós pudéssemos, se nós tivéssemos uma rádio, para poder também, pelo menos rebater, ou pelo menos trazer para a população a verdade dos fatos. Porque, muitas vezes, as matérias são distorcidas, sem contar as ofensas pessoais. Né? Somos chamados de retardados, e etc., e entre outras tantas ofensas. Então, essas coisas realmente prejudicam muito. Quem perde? Obviamente, a cidade. Você imagina se os 13 vereadores desse município estivessem alinhados com o prefeito, né? E contentes, felizes com a administração dele. Com certeza a Avaré estaria andando muito mais. Mas nós perdemos tempo, muitas vezes, rebatendo críticas que saem aí todo dia numa determinada rádio de Avaré, né? Porque as outras, graças a Deus, cumprem o seu papel sem distorcer os fatos. É mais ou menos isso. Vereadora Dalgisa, quer se manifestar em relação a essa pergunta? Bom dia, Marcelo, tudo bem? Respondendo a sua pergunta, eu quero te dizer que o trabalho do vereador, isso daí, alguns falam que eu sou repetitiva, mas eu estou encontrando a população bem consciente em relação a isso. O trabalho do vereador é realmente cobrar e fiscalizar o executivo. Esse é um dos objetivos maiores do vereador. O vereador não é empregado do prefeito, o vereador é empregado do povo, então o vereador tem que trabalhar muito, e isso eu posso estar falando que eu estou trabalhando bastante. Eu começo o meu trabalho às 8 horas da manhã, venho para essa Câmara, fico até 1h30 da tarde para atender a população, chego na minha casa, almoço, saio para os bairros e fico conversando com a população, coletando dados de tudo o que eles me pedem. E trago nessa casa o que a população me pede. Não estou preocupada com o prefeito, eu estou preocupada que ele defenda os interesses da população
e garanta o dinheiro público. Não tenho interesse individual. 90% dos projetos do prefeito nós aprovamos. O outro presidente, o Toninho da Lorça, corria desesperadamente para adiantar os projetos do prefeito. Nós somos contra, assim, os projetos, até eu estava anotando aqui, aqueles projetos que criavam cargo para defender alguém, aqueles projetos que tinham interesse individual. Uma das coisas que eu mais bato é interesse individual. Eu, Adalgisa, não tenho interesse individual, eu tenho interesse pela minha cidade. Tudo que eu fiz nessa casa, nesses 2 anos, eu vou repetir inúmeras vezes, porque eu fiz pensando na população. Quando teve um decoro da Adalgisa, o que ocorreu? Eu fui numa escola onde alunos, professores me chamaram à noite e eles me disseram algumas coisas. Eu pequei porque eu citei nomes, eu não deveria ter citado nomes. Tá? Teve um vereador da situação que chegou de manhã aqui. Se você pedir desculpa, eu voto a favor. Não, eu não vou pedir desculpa, porque eu não xinguei a moça. Houve uma distorção como se eu tivesse xingado. Eu trouxe nessa casa que a pessoa que me maltratou na escola, tá, disse que eu tinha que sair da escola, que eu estava atrapalhando, não sei o quê, e que ela tinha um tal apelido. Me disseram que ela tinha um tal apelido. Houve uma distorção de tal forma que a Adalgisa ficou. Nesse momento é que a gente conta com a imprensa. Você veja bem, ontem uma rádio aí disse da Rápido Campinas. A Rápido Campinas, o ônibus está não sei de que jeito. A Adalgisa, na última sessão, apresentou um requerimento falando da Rápido Campinas. Eu coloquei a fala da munícipe, que o ônibus está arrebentado, tal, foi rejeitado pelos 6 vereadores da situação. Ninguém da imprensa colocou esse requerimento, que é um requerimento muito importante, porque os ônibus da Rápido Campinas estão arrebentados, o pessoal reclamando. Então, a rádio falou, isso é ontem, isso é papel de vereador. O vereador está fazendo o trabalho dele. Sem assessoria da Câmara, é impossível a gente saber tudo que vocês colocam aqui, porque nem sempre dá para a gente participar. Você vê, é um projeto importante, é um requerimento importantíssimo. E não existe, eu acho que nas câmaras que a gente participa de 20 cidades aí, todas têm assessor, só nessa que não tem. É o que vai... Mas aí ela teve que sair, não estava passando bem. Aí é outro problema, mas é um absurdo, tá? Um vereador que é eleito pelo povo para defender os interesses da cidade. Eu não vou defender interesse de prefeito, eu estou aqui para defender o interesse da população. Se não for para isso, eu levanto pela porta da frente e saio. Estarei aqui trabalhando. Esse ano eu vou trabalhar muito mais. Não tenho assessor, fico até 2 horas da manhã fazendo os requerimentos, as indicações. Então, eu não vou admitir que fale do meu trabalho. Tem gente como eu, mas melhor não tem. Não adianta eu não aparecer, não fazer nada, não atuar na cidade, e, de repente, chego na segunda-feira e faço uma série de articulações e saio numa boa. E aquele que trabalha, tá? E o fato da gente ser mulher também, tá? Atrapalha muito. É inconsciente, mas o fato da gente ser mulher fica um pouco a desejar. Cida, espera aí que eu vou dar o microfone para você, espera aí. Para ficar registrado, Cida. Eu ia só fazer uma sugestão, então, como mulher também para você, mas principalmente vereadora. Quando acontecer algo parecido, como você citou, coloca na sua página da rede social. Eu costumo dizer que hoje todo mundo é jornalista, né? Todo mundo tem celular, então pode registrar, pode gravar, pode filmar. Então, se você sente descaso da imprensa, coloca na sua página pessoal. Ou cria uma página pública, então, que é o correto, e divulga todo o seu trabalho lá. Tenho certeza que vai repercutir.
Tá. Outra coisa, Marcelo, um prefeito que chama os vereadores de mau caráter, o que você me diz? Bom, tá? Eu estou falando em relação à minha pessoa, tá? Estou dizendo a Dalgisa, eu estou falando em meu nome. Todas as vezes que eu disse, olha, o senhor não tem competência pelo seu trabalho, por isso, isso, isso. Agora, tá? Chama-se o vereador de mau caráter, eu não sou mau caráter e não vou admitir. E esse ano, eu já disse, que toda e qualquer coisa que fale da Dalgisa, eu vou rebater, eu não vou mais ficar segurando. Eu queria saber, Toninho, como você está deixando a cadeira e às vezes alguém da imprensa queira fazer alguma pergunta sobre o seu trabalho, você não se importa de sentar aqui? Às vezes alguém quer fazer alguma pergunta, eu acho que vai acrescentar, seria muito bom. Até a Dalgisa já concluiu? Eu, respondendo a pergunta do... Eu espero que a imprensa veja a essa casa como órgão de imprensa, não para defender o prefeito, tá? Porque nós estamos aqui para defender os interesses do povo, tá? Nós sabemos que existem os poderes, são totalmente separados, mas são harmônicos. Então, não pode ter defesa de nenhum lado, mas as informações têm que ser passadas. Muito obrigada. Até respondendo essa pergunta. Bom dia. Eu disse espero, Marcelo, espero. Olha a minha fala. Eu não disse que você veio, olha a minha fala. Não, eu disse eu espero. Tá? De jeito nenhum, eu falei espero. Marcelo, até respondendo, os 3 vereadores tiveram a oportunidade de responder a sua pergunta, eu vou me posicionar. Em relação aos projetos, que ficou essa guerra entre legislativo e executivo, isso eu acho que não foi bom para ninguém, Marcelo. Todo mundo perdeu. Um exemplo, Marcelo, essa semana passada, o deputado com qual eu trabalhei, o Marcos Martins, não é mais deputado, tinha um resíduo de emendas finais dele, lá de emendas, e uma emenda impositiva total de R$700 mil. E o deputado, como cortesia pelo trabalho que eu sempre fiz, defender ele aqui, tudo essas questões, e pela amizade que a gente adquiriu, ele ligou para mim passar essa emenda para o executivo. Olha para você ver como que é as coisas. Para mim passar os 700 mil para o executivo para a questão da saúde. E eu perguntei para ele se eu não poderia passar para outro setor. E ele falou, desde que seja para a saúde, e eu destinei essa emenda para a Santa Casa de Avaré. Assim, aí você fala para mim, poxa, Barreto, não, é porque eu mandei uma ambulância para Avaré, através do deputado Luiz Turco, nesse mandato agora, veio uma ambulância para Avaré. E o posicionamento do prefeito em falar que a gente não mandou nada, que não fez nada, fez eu tomar essa atitude. Caladamente eu tomei essa atitude, uma resposta que eu preferi não usar talvez no microfone, mas eu dei dentro das prerrogativas que me cabe, de eu enviar a emenda para onde eu quiser. E assim eu fiz essa de R$700 mil, que vai vir para a Santa Casa de Avaré. E eu entendo também, Marcelo, que os projetos do prefeito, que aqui foi rejeitado, no máximo 5, 6 projetos, se assim foi, eu acho que se foi muito 5, são projetos que não estavam bem claros. E, além disso, eu quero fazer uma crítica ao Executivo. O Executivo não tem um interlocutor com a Câmara Municipal. Então, chega o projeto em cima da hora, sem uma discussão, sem saber melhor para como que é distribuído, como vai ser distribuído esse projeto. Aí o projeto, os vereadores se reúnem nas comissões, talvez não tenham um esclarecimento do seu líder ou de alguém do governo, o projeto automaticamente vai ter rejeição. Esse projeto de 2 horas agora dos médicos foi um projeto
que nasceu de uma rejeição de um projeto de 4 horas. A opção foi dada por mim numa comissão, de uma conversa que eu tive com o secretário. Então, só que antes de mandar o projeto de 4 horas, por que não veio alguém aqui falar tudo? Então, as dificuldades que tiveram foi isso. E qual vai ser minha fala com o prefeito, o Marcelo? Dos pedidos. Para que ele ponha alguém competente para fazer esse meio de campo com o executivo, com o legislativo. Tem problema um projeto? Mande alguém, reúna os vereadores das comissões, vereadores que têm dúvida, para se debater, para realmente, que às vezes é um projeto bom para a população e o projeto pode não passar e ele não pode ser representado no mesmo ano. E às vezes a população é prejudicada. Então, eu quero ir lá, como o Toninho foi, depois fecharam-se as portas. Eu vou ter um pouco, talvez, de mais tempo do que o Toninho, porque o Toninho também tem os seus afazeres, e eu, por me dedicar praticamente 100% à política, eu vou ter todo esse tempo de esperar, de tentar essa interlocução com o Executivo. Isso aí você pode ter certeza. Se tiver as dificuldades de alguma coisa, vai ser porque o projeto ou não é bom, ou tem dúvida, ou não é bem esclarecido. Você pode ter certeza. E o projeto vai seguir da mesma forma da administração do Toninho. Não fica dormindo em cima da mesa. Projeto chegou, vai para as comissões, vai para o jurídico, para as comissões e vai para plenário. Essa é a minha ideia. Então, creio que se o governo tiver o mesmo pensamento que eu penso e o executivo e o legislativo vai pensar, vai acabar isso. Depende dele. Eu acho que a gente vai ter que estar desarmado para tentar realmente fazer um trabalho de 2 anos aí que ajude a população. Barreto, só acrescentando esse negócio dos projetos, avisando que o ano virou sem nenhum projeto na Não casa. teve. Parado. Não teve. Bom, aí eu vou deixar aí para vocês. Está começando a esquentar. Barreto, você está falando muito a respeito de uma possível aproximação com a prefeitura, né? Que a gente Sim. sabe que é difícil. Mas, assim, a sua primeira sessão como presidente do Legislativo já vai ser justamente a leitura de um relatório final que pode culminar na possível cassação do prefeito. Você acha que isso já não vai gerar já de cara uma animosidade com o prefeito? Eu creio não, porque, assim, Ana, o prefeito tem que saber quais são as atribuições dos vereadores. Ele esteve aqui na comissão nas oitivas, eu acho que isso foi um respeito a essa casa, eu entendo dessa forma, do prefeito ter vindo aqui e ter se justificado, ter dado o seu depoimento, já é um respeito a essa casa. Eu também entendo, como vereador, entendo. E eu fazia parte, eu era presidente dessa comissão. Isso é um trabalho normal, Ana. Isso não vai impedir nada. Como eu já falei, o vereador ele tem que estar disponível a intermediar com o prefeito. A porta não pode ser fechada. Eu sempre fui ao gabinete do prefeito, já fui 3, 4 vezes, e como presidente dessa casa, vou voltar, independente dessa CP que vai ser votado dia 8, na semana que vem vou procurá-lo, vou marcar um horário, vou estar conversando com ele, vou expor, deixar o legislativo à disposição dele, e esse diálogo aberto. Eu acho que quem pensa em Avaré, quem pensa no bem de Avaré, tem que começar pensando assim. Agora, no decorrer dos trabalhos, se as coisas se complicarem, não tenho certeza, Ana, que não vai ser culpa minha e nem do legislativo. Você pode ter certeza. Algumas perguntas mais? Dalgisa, você fala sempre de fiscalização. O seu papel é fiscalizar. E o nosso direito também é fiscalizar o seu trabalho. Que emendas que você trouxe para o município de Avaré? O PV trouxe para Avaré, nesse governo, nessa atual administração, para colaborar com o município? Então, é o seguinte, eu fui diversas vezes lá na Assembleia, tinha um deputado, o que eu queria? Pedir para a FATEC em Avaré. O que esse deputado me disse? Eu vou ver o governador, vou te chamar para você estar comigo conversando com o vereador. E não consegui, porque ele não me chamou. Tá? Fui diversas vezes para São Paulo, fiquei lá perambulando, não pedi, tá? Houve promessas,
e, graças a Deus, esse deputado não entrou, porque ele só me prometeu e não conseguiu. PV, eu estou completamente sozinha no PV, tá? Fui a única vereadora que entrei. Não tenho nenhum deputado, estou pensando nesse ano o que eu vou fazer, porque eu não tenho nenhum deputado, parece-me que do PV entrou um deputado, então eu estou totalmente sem saber a quem me recorrer a partir de agora, porque nesses 2 anos a minha luta foi grande, fui até lá, viu, Fernando? Fui até lá, estou vendo você cochichar com ele, então eu fui até lá diversas vezes. O que ele falou para mim, eu repito para você, tem vários deputados do PV, senadores do PV, deputados federais do PV, que são do seu partido, que poderiam trazer benefícios para a cidade. Sei. Só que eu só pedi, o meu erro foi, eu só pedi para o PV, para deputados do PV, tá? E não consegui. Não, mas não tive, quem teve coligação? Com o PV? Não, a gente não teve, eu não tive coligação, o PV não teve coligação. Entende? Eu entrei sozinha, não tive coligação. Eu lembro de estadual. Ah, você está falando lá. Mas eu, errei porque eu fiquei em cima de deputados do PV. Foi um erro de 2 anos. Agora, nesses 2 anos, eu vou ter que suar e ficar lá direto, e o meu trabalho aqui, logicamente, vai perecer. Mas estou atuando, sim, junto à população, indo nos bairros, conversando com a população, enfim. A única coisa que eu acho que não deu certo é realmente as emendas. Ou seja, passou 2 anos e você não conseguiu nenhuma emenda para a cidade. Não consegui. Mas consegui para... realmente eu favoreci, sim, a cidade, tá? Tem entidades aí que eu estou ajudando, estou, assim, contribuindo de uma forma ou de outra, tá? Não estou aqui pensando em dinheiro do município, não sobrevivo com dinheiro do município, tá? Não preciso. E gostaria que todo mundo tivesse o mesmo pensamento que eu. Alguém quer dirigir alguma pergunta para o Toninho? Porque ele vai sair sem nenhuma sabatina? Vocês vão deixar ele... Fique à vontade aí. Bom. Cida. Bom dia, Toninho. Você, vamos dizer, um caso inédito na política, entrou, foi o mais bem votado nas eleições, mesmo sendo um desconhecido. Logo em seguida assumiu a Câmara. Qual foi o momento mais difícil, ou quais foram as maiores dificuldades que você encontrou, sendo praticamente, então, uma pessoa que, praticamente não, uma pessoa sem experiência? Bom, em primeiro lugar, bom dia a todos. Tá? Desculpa o atraso, o Barreto me chamou, mas eu tinha um compromisso às 10 horas. Cida, respondendo a sua pergunta, realmente, acho que foram alguns momentos, né, umas críticas injustas, que acabaram até virando processo contra uma pessoa que foi condenada aí a 6 meses em primeira instância. Esse foi um momento difícil. Se ouvir mentiras ao seu respeito de coisas que você nunca fez na vida, é difícil, por mais que você seja público, porque as pessoas precisam entender que não é o fato de você ser público que pode mentir a seu respeito. E isso acaba afetando a gente, acaba afetando a família, acaba afetando até a empresa. Um outro momento difícil que a gente teve, acho que foi para todos nós, foi no primeiro ano que a gente fez o projeto lá que tirou a festa, né, que não deixou ocorrer a festa de 2017 da EMAPA. Foi muito difícil para nós, para o SET, né, as críticas foram muito fortes. E também extrapolou um pouquinho, entrou para o lado pessoal, algumas ofensas pessoais que não tem nada a ver com a parte política. Eu acho que a maior dificuldade foi enfrentar a resistência de algumas mudanças, né? As pessoas
Acho que o grande aprendizado que eu tive nesses 2 anos é que todo mundo quer a mudança, todo mundo pede mudança, mas ninguém está disposto a pagar a conta dessa mudança, né? Você pode, eu quero que você mude, desde que não mexa no meu bolso, desde que não altere minha vida. Essa foi a maior dificuldade. Encarar as pessoas que querem, que pedem, que clamam por mudança, mas quando você faz uma coisa que é para o bem da cidade, que você não tem interesse por... Ninguém valoriza isso, né? E muito pelo contrário, te criticam pelas poucas coisas erradas que você faz, né? Não apontam os seus acertos, mas potencializam os seus erros. Acho que essa é a maior dificuldade. Eu acho que o Barreto vai ter a mesma coisa. Com relação, quando cheguei, eu estava ouvindo aí, em relação à imprensa, eu gostaria de deixar claro, se teve alguém aqui que eu deixei de atender, que eu me lembro, eu nunca deixei de atender ninguém, nunca deixei de responder, né? Eu, através do Luiz, que sempre me mandou, sempre atendi. Tá? Com o tempo, é normal, isso vai acontecer com o Barreto também, eu tenho certeza. Você vai ter afinidade com algumas pessoas, tem outras pessoas que te criticam de uma forma errada, talvez de uma forma injusta, e que você acaba se afastando. Isso é fato. Né? Não é porque vocês são empresa, tem que se tratar igual todo mundo o tempo todo, não dá. Não dá. A gente acaba criando afinidade com algumas pessoas, vocês sabem disso, e com outras não. Faz parte. Agora, se é isso uma falha, peço já desculpas a todos por isso, mas eu tive afinidade com algumas pessoas, sempre que fiz nota para todos, alguns divulgam, outros não, nunca fiz nota para um ou para outro. Entrevista, quem me procurou, Sabuguinho me procurou, nunca deixei de atender, a Neia me procurou, nunca deixei de atender, Marcelinho me mandou mensagem, viajando, eu estava fora do Brasil, te respondi, nunca deixei de atender ninguém. Né? A Ana já me ligou, nunca deixei de atender ninguém. Então, mas, se falhei em alguma coisa, peço desculpas a vocês. Toninho, bom dia. Bom dia. Como que fica a partir de agora? Você volta a ser um vereador normal na cidade de Avaré, um dos membros dos 13 membros. E hoje, o governo do Estado de São Paulo é do seu partido, que é o João Dória. Como que você está pensando, você como presidente do PSDB, fazer o governador no seu discurso de posse, de reformulações no partido a partir de agora? Você já teve algum contato com ele? Como é que vai ficar o PSDB de Avaré, juntamente com junto com o governo estadual, mesmo o Dória falando que vai ter muitas reformulações pelo estado inteiro? Sabuguinho, bom dia, né? Vamos lá, por partes. O PSDB precisa se refundar, né? Eu acho que da forma como o PSDB está, não funciona mais, né? Ele está rachado, ele precisa mudar, ele precisa renovar, precisa oxigenar, precisa de gente nova, precisa mudar a postura, precisa mudar a linha de trabalho. E eu acho que o Dória vem com essa ideia e com esse ideal. Aqui em Avaré precisa acontecer a mesma coisa, né? Tem que se refundar, tem que começar do zero. Com relação ao contato com ele, na época da campanha, todos sabem, fiz campanha para ele, fiz campanha para os deputados do PSDB, fui fiel ao PSDB. Logo que eu pude, logo após as eleições, aí eu estive já 2 vezes na Lesp, tá? Inclusive na última, consegui umas 2 emendas, uma para Santa Casa e outra para a Colônia Espírita, junto do Vaz de Lima, que mesmo saindo, me deu a honra de mandar essas emendas. São R$180 mil para Santa Casa e 50 mil para a Colônia Espírita Fraternidade. Então, tive já lá 2 vezes, devo voltar lá agora no dia 15, tem uma outra reunião lá. Estou trabalhando, né? Estou trabalhando. O Samuel Moreira também prometeu me ajudar nesses 2 anos. Eu fiz aí durante acho que nossa última sessão, fiz aí um resumo. Foram quase 1 milhão de verbas que vieram para cá, que infelizmente
O que foi para a Santa Casa e o que foi para as entidades, eu sei que foi bem usado. O que foi para a Prefeitura, só Deus sabe. Até hoje ninguém me respondeu o requerimento do dinheiro que foi enviado para a Prefeitura. Toninho, ainda falando a respeito de partido, acho que no final desse ano, agora, teve uma matéria da Voz do Vale, que o PSDB, acho que o PSDB do Estado não gostou, que você e a Maria Alva teriam votado no PT para a presidência da Câmara. Como que está essa situação? Bom, até hoje eu não fui notificado. Até hoje eu não fui notificado. A pessoa que fez esse pedido chama-se Marcos Vignoli. Eu estive com ele, acho que uns dias depois, conversei com ele, entendeu a situação. Eu tinha opção. Primeiro, eu tenho certeza que o Barreto vai fazer um bom trabalho. Tá? Se tem um cara aqui que tem... A gente tem que esquecer um pouco os ideais políticos nossos e pensar na cidade. Hoje, qual seria o melhor nome? O Barreto ou o Alessandro Rios? Com certeza seria o Barreto, na minha opinião. Por isso que eu votei, não mudei. O Barreto sabe o que eu sofri, a pressão que eu sofri para largar, mas eu não ia mudar. E fui lá e expliquei isso. Mas aquilo lá, fazer a matéria... Né? É o que eu falo, as pessoas gostam de noticiar as coisas ruins, não gostam de noticiar as coisas boas. Né? Pô, tive lá com ele, expliquei, entendeu, está andando, não recebi, falou, olha, você vai receber, até hoje não recebi, já faz quase um mês isso, né? Quando foi a eleição? Foi foi dia 10, está fazendo 20 e poucos dias agora, até hoje eu não recebi essa notificação, não sei se eu vou receber, mas eu estou tranquilo. Se tiver que alguma punição do partido, que tenha. Eu não tenho rabo preso com nenhum partido político. Se eu precisar fazer meu trabalho fora do PSDB, eu vou fazer fora do PSDB. Gostaria de continuar, porque eu acho que o PSDB vai mudar e deve mudar para melhor. Mas também, se não for no PSDB, que seja em outro partido. A cadeira é minha, o pessoal fala que vai perder a cadeira, isso é impossível, não vou perder a cadeira, eu não fiz nada, não tem nada escrito que proibia de votar no PT, não tem nada escrito, e mesmo que tivesse, eu ia peitar, porque eu acho que o trabalho que a gente está fazendo, apesar das pessoas dizerem, você só critica, não, a gente não só critica, a gente está ajudando. O pessoal teve aí há uns 2 meses atrás no Tribunal de Contas, e o cara do Tribunal de Contas falou para eles, a situação do município poderia estar pior se não tivesse a atuação da Câmara. O prefeito poderia estar numa situação pior se não tivesse a atuação que a Câmara está tendo. Então, minha consciência está super tranquila. A última pergunta minha. Toninho, desde acho que da gestão da Bruna, eu escuto falar no concurso público que a Câmara vai fazer. A Bruna passou, não fez, o Denilson passou, também não fez, você também não fez o concurso. Por que é tão difícil para a Câmara conseguir fazer esse concurso? Bom, Ana, aí eu vou falar uma coisa para você. Tem uma resistência muito grande. Né? Tá tudo pronto, tá? Só não pôde ser feito por causa do prazo que iria dar no final do ano, mas está tudo pronto, o contrato, a Adria está aí, pode dizer, mas o contrato com a VUNESP já está aí. Infelizmente, assim, logo na primeira semana, a primeira coisa que eu falei foi de fazer concurso. O antigo diretor da casa teve uma resistência muito enorme, muito grande para fazer esse concurso, acabou saindo, depois que ele saiu, a pessoa que ficou responsável por isso também ficou enrolando, depois acabou também se afastando da Câmara. Então, toda vez que acontecia isso, o processo começava do zero. Fizemos uma resolução aí, que foi questionada por uma ação popular de alguém de uma fazenda de laranjas, né? E aí isso também retardou um pouco. Mas agora, com a última resolução que foi aprovada, o Barreto, eu acho que se ele quiser, se for possível, né, Adria, eu acho que ele já pode fazer esse concurso em fevereiro ou março. Está tudo pronto, a resolução está pronta, o contrato está pronto, com a VUNESP. Vou deixar bem claro que não tem como ter direcionamento com a VUNESP. As pessoas, quando falam muita besteira. Não tem como ter direcionamento com a VUNESP. A VUNESP é uma empresa super séria. Não dá para fazer direcionamento. Deixei aí, claro, a pessoa da denúncia que falaram que tinha o direcionamento, que está na denúncia, que é a contadora, ela passou em primeiro lugar no concurso da prefeitura.
ela tem competências. As pessoas precisam começar a olhar a competência das pessoas e não os defeitos. Se ela passou em primeiro lugar no concurso da prefeitura e só não foi por uma opção dela, ela chegou até a entregar a documentação, depois não foi, é porque ela tem os méritos dela, não precisa de direcionamento. É uma pessoa competente, uma pessoa inteligente, que comete erros, como qualquer um de nós comete, como eu cometi. Mais alguém? Marcelo? Não? Neia? Ana? Nando? Ô Guazelli, você não vai fazer nenhuma pergunta? Tá bom, então. Cida? Marcelo Saboguinho? Toninho, só um adendo. Notícias boas, notícias ruins, são notícias que têm que ser divulgadas e sempre que nós divulgamos, procuramos a Vossa Excelência, inclusive temos documentado tudo que a gente publica. Nessa eleição da mesa diretora da Câmara, o PSC foi um dos partidos que mais ganhou, né? Porque em 2017 manteve 2 vereadores e agora em 2019 manteve seus 2 vereadores. Como vocês viram essa articulação do PSC, não só através de você, da presidente Isabel Cardoso? Falar da Isabel Cardoso não é fácil. É uma mulher que, aonde ela vai, ela faz a coisa bem feita. E a articulação da Isabel sempre tem trazido bons frutos para o PSC. Então, estivemos na mesa anterior e estamos aqui novamente, porque eu também acho o trabalho que eu e o Zandoná desenvolvemos aqui também foi reconhecido pelos demais membros que votaram na gente, né? Inclusive, você sabe, né, que no meu cargo de vice-presidente, eu ainda consegui um voto da oposição, da situação, que foi o voto do Ivan. Então, isso demonstra o quê? Que, com certeza, muitos vereadores vê o nosso trabalho aqui na mesa com respeito e seriedade. Eu penso dessa forma. E é inefutável falar da experiência política e da Isabel, que a Isabel tem sido para nós uma presidente nota 10. Fico aqui, aproveito para agradecer aqui o posicionamento dela com relação a tudo isso, Marcelo. O Zandoná convive mais com ela, né? Pode falar melhor que eu. Tá quase 15 anos com a Isabel. É o seguinte. Já bem claro que eu não estou falando nenhuma crítica a Isabel, pelo amor de Deus. Estou falando só de articulação dentro do PSC. Sim, mas aí que está. Essa articulação, ela tem um dedo, uma mão inteira da Isabel junto. Da forma que o Cabo Sérgio disse, ela é uma excelente, trabalha nos bastidores, ela trabalha muito bem dessa forma. Não que a gente não tenha o mérito também de ter trabalhado perante a permanência na mesa. Mas assim, através das palavras do Cabo Sérgio, eu acho que é visto através do trabalho, o grupo dos 7 vereadores viram o potencial aí dos 2 do PSC se manter na mesa, né? Então eu acho que é uma forma que a gente também, da mesma forma que a gente apoiou o Toninho desde o início, a gente gostaria de dar esse apoio ao Barreto, a Dalgisa também. Eu acho que o PSC ele tem que acrescentar, não de forma atrapalhar o andamento, de forma nenhuma. Eu acho que eu e o Sérgio sempre conversamos aqui, deixamos bem alinhado os dois para o PSC sempre estar ali à disposição da população avarense, até mesmo do trabalho do Legislativo. Tá? Então, esse o trabalho através de bastidores entre os 7 vereadores. Deixa eu só fazer um comentário, Sérgio, para jogar um pouco de confete vocês. Assim, o que eu posso dizer por experiência, talvez eles estão de novo os 2 na mesa, porque é muito bom trabalhar com os 2.
Nenhum momento me falaram não, por mais loucura que fosse. Nenhum momento se recusaram a me apoiar, às vezes até um pouco contrariados, mas me apoiavam. Então, se eles estão hoje, os dois na mesa, eu tenho certeza que é porque a equipe, os vereadores da oposição perceberam que é importante ter os dois na mesa. Aliás, eu aproveito aqui para agradecer publicamente a vocês dois pelo apoio e espero que vocês façam o mesmo com o Barreto pelo bem da nossa cidade. Com certeza. O Barreto pode ficar tranquilo, terá o mesmo apoio que dispensamos a você, Toninho. E eu vejo, né, como eu sempre falo, aqui eu não olho para siglas, eu vejo pessoas, né? Como a gente vê muitas discussões aí na questão de ideologia de gênero, homossexualidade, a Neia me conhece muito bem, sabe? Eu vejo a pessoa como um ser humano, né? Independente dessas questões. Questões partidárias, mesma coisa. Nós temos aqui o Barreto e confio muito nele, todo o lado dele. Vou apoiar, com certeza, em todas as suas decisões. Nós estamos aqui para isso. As ideias do Barreto se alinham com as minhas ideias. A gente já tem conversado em alguns assuntos, né? Mesmo tendo aquela coisa, né? Bolsonaro aqui, papapá de lá, mas aqui para Avaré, o alinhamento das nossas ideias é igual, com certeza, sem dúvida nenhuma. Complementando a questão do PSC, Marcelinho, nós tivemos um perrengue o ano passado em que foi tentado nos tirar o partido a qualquer custo. Houve tudo que é tipo de maracutaia que você possa existir, que você possa imaginar, foi feito para tentar derrubar a nossa presidente Isabel Cardoso. Desde o começo desse perrengue, e hoje já está esclarecido todas as questões que levaram a esses acontecimentos, nós estivemos ali, junto com a presidente Isabel Cardoso, e em algumas reuniões que nós tivemos com o PSC estadual. Se ela saísse, a gente saía junto. Se ela fosse para um outro partido, nós iríamos junto. E assim permanece. Então, hoje, já veio à tona toda a maracutaia que foi feito para tentar desestabilizar o PSC, mas o PSC foi forte. Foi forte, venceu essa batalha e está aqui na mesa diretora de novo da Câmara Municipal mais uma vez. Bom, mais alguma pergunta? Eu acho que, sendo assim, né, eu vou dar por encerrado. Quero também aqui agradecer a presença do Jaime, contador da prefeitura, que por 4 anos e meio, 5 anos, né, Jaime? Tivemos sempre contato aqui com a minha comissão de finanças. E eu quero agradecer toda a imprensa de Avaré e falar que o vereador Barreto está à disposição. É um cargo, para mim, igual a ser vereador, ser presidente. Para mim, a responsabilidade vai ser a mesma. Vou ter esse compromisso com a população, compromisso com as coisas corretas. A gente sabe que, na posição que eu estou, eu tenho que ter, como se diz, muito cuidado, porque eu respondo com os meus bens. E os meus bens foram adquiridos com muito sacrifício, com muita luta, e eu também tenho que proteger os meus bens. Então, por isso que eu não posso fazer nada errado e tenho que andar na linha. E é sempre como eu penso e creio que é dessa forma que eu vou fazer. E eu tenho vocês, imprensa, como parceiro, estou sempre à disposição, não importa quem seja, que meio, se é blog, se é jornal, se é TV, estarei sempre às ordens. No momento que vocês precisarem, eu estarei sempre às ordens. Quero aqui agradecer os meus companheiros de mesa, o Flávio, o Sérgio, a Dalgisa, que eu acredito que vão me apoiar, vamos estar junto, como grupo que a gente pertence, do 7 aqui, que não está presente, a Maria Alva e o Ernesto, mas eu sei que a luta vai ser grande. Os 2 anos que vão vir aí, eu creio que vai ser anos difíceis. Vamos pegar anos de reeleição, anos de política, mas a gente tem que manter a nossa linha, manter o pé no chão, a responsabilidade e o respeito com tudo. Independente que pense diferente da gente,
é o respeito à pessoa, porque isso aqui é passageiro na nossa vida. A política é passageira. Amanhã talvez eu não esteja e eu não quero que isso se torne inimigo por questões políticas. Então, eu agradeço a compreensão de vocês, agradeço vocês terem vindo aqui e espero que a gente vai ser um parceiro. Câmara Legislativa e a imprensa avareense no todo vai ser respeitada e eu acho que vai ter bons frutos para ajudar a Avaré. Um bom dia a todos, um bom almoço e vamos trabalhar, né?